Talvez o maior dos erros é tratar a cultura como uma etapa simples de processo de comunicação. Se não está na decisão, não é cultura. A gente viveu muito isso na pandemia, ficou muito marcado na cultura da organização com o cuidado que nós tivemos. A gente pode ir por uma escolha do medo, ou talvez vamos trabalhar no caminho da confiança. Como diz uma frase que diz ser atribuída a Darwin, que não é a espécie mais resistente que sobrevive às mudanças, é aquela que melhor se adapta. Sim. Nós falamos, nós estamos muito dentro do campo. E a gente fez esse combinado de ir mais para a arquibancada, de uma maneira mais abrupta. Foi muito problemático, porque ninguém entrou no campo, nem nós, nem os gerentes. E aí a bola ficou quicando ali. É possível você ter crescimento econômico-financeiro equilibrado de um olhar sustentável, de um olhar humano. Me acende a chama da esperança. Este é o Lumo Chama, um podcast sobre o humano no mundo dos negócios. Aqui não temos respostas prontas, mas acreditamos que uma boa conversa sempre acende algo. Segundo a Gartner, um estudo recente feito com CHROs, que são os diretores de RH nas empresas, mais de 50% das lideranças nas empresas não aplicam ou não vestem a camisa quando a gente fala de cultura, ou seja, não se comportam, não se adequam, não se sentem responsáveis e donos por essa cultura a ser vivenciada. Quando essa mesma pesquisa olhou para os colaboradores, 1 em cada 4 colaboradores só é que disseram que a cultura que é dita, ela é vivida na prática. A gente sabe que uma frase bonita, né, quadros na parede, um ambiente todo decorado, que isso de alguma forma é importante para comunicar a cultura, mas não é a cultura na prática. A cultura na prática é como é que a gente decide, como é que são as reuniões, o que a gente valoriza, como a gente promove, como a gente demite, e não o que a gente está dizendo que a gente quer ser. Cultura é de fato o que é vivido, o que é observado. E a gente sabe que isso é um desafio para grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, para todo mundo é um grande desafio. Como tornar a cultura viva na prática? Como é que a gente faz para sair só de uma ideia de discurso de como é a cultura, para a gente ver ela sendo vivida dentro das empresas? É essa conversa que a gente veio acender aqui hoje. Quem participa desse episódio de hoje é minha queridíssima sócia Silvia Helena Magalhães. E a gente tem também um convidado especial, que é o Kleber Hassi. Kleber é diretor de Pessoas e Sustentabilidade da Mills. A Mills é uma empresa de locação de equipamentos e máquinas. Está presente em mais de 66 cidades do Brasil, com uma atuação muito maior. Tem 2.600 pessoas hoje no quadro. É uma empresa certificada pelo Sistema B, pela GPTW e pela Women on Board, que é uma certificação que reconhece empresas que trabalham pela inclusão de mulheres em conselhos. Kleber, foi muito legal que a gente estava planejando esse podcast, pensando nesse desafio de cultura organizacional. Como é que a gente faz uma gestão de uma cultura que não seja só no papel, mas que venha para a prática, né? Que esteja ali na essência, cascata, né? De cima a baixo. E quando a gente estava conversando, né, Ju? Nossa, eu digo, vamos trazer o Kleber. Foi rápido. Né? Foi muito rápido. O case da Mills veio logo assim para minha cabeça, né? A experiência que eu tive trabalhando com vocês, né? Quer no conselho, né? Com um grupo de executivos, foi maravilhosa. Eu digo, seria um prazer ter o Kleber conosco, compartilhando essa experiência de muitos anos, de muitos desafios. Então, a pergunta é como manter essa cultura viva na prática, né? Por tanto tempo, e enfrentando tantas crises e tantos desafios. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, Silvia. Obrigado, Juliana. Um prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir aí nas discussões, na conversa que vamos fazer aqui. Pelo nosso aquecimento, não tenho dúvidas que vai ser bom. Já foi bom, viu? Kleber, você quer começar contando um pouco de ti, assim, da tua trajetória, um pouco da Mills também, para quem tá ouvindo a gente poder conhecer um pouco mais? Legal, ótimo. Já fez uma boa abertura e lição de casa aí sobre a Mills. Boa. A Mills é uma empresa de capital aberto brasileira, tem mais de 70 anos de atuação aqui no Brasil, e alugando grandes equipamentos, para apoiar a transformação do nosso país em diferentes setores da economia. Então, nós atuamos em muitas localidades no Brasil todo, com 2.700 funcionários,
muitos mecânicos e mecânicas atuando na manutenção e na preservação dessas máquinas para os nossos clientes e fazendo reparos. E uma empresa que cresceu nos últimos anos 2 dígitos, nos últimos 5 anos 2 dígitos. Nós triplicamos o tamanho da companhia em qualquer indicador que você possa olhar nos últimos 3, 4 anos. Então, um desafio muito intenso de crescimento, de renovação e de entrada em novos mercados de locação de equipamentos no Brasil, que é um mercado com um potencial de crescimento ainda muito grande. Eu sou o Kleber, sou responsável na Mills pelas áreas de gestão de pessoas e sustentabilidade, inclui também toda a parte de segurança do trabalho, também a gente integra isso às áreas de recursos humanos. Eu estou na empresa há 12 anos, cheguei na Mills através de uma aquisição. Então, a empresa em que eu estava foi adquirida pela Mills, fez uma fusão com a Mills. Legal. Em 2000. Falar um pouco disso também, Sim. explorar essas fusões aí. Exatamente. E eu cheguei na Mills em 2019, mas estou no setor e na companhia como um todo desde 2014. Muito bom, muito bom. Ô Kleber, para a gente começar, né, a gente já quer ir direto ao ponto assim, do desafio. A gente vê que quando a cultura ela sempre existe numa organização, né? Muitas vezes ela é declarada, por vezes ela não é declarada, o que se quer. E mesmo quando ela é declarada, que já é um passo, né, para se desenvolver a cultura organizacional, muitas vezes o que a gente ouve isso está muito dito, está nos murais, nas paredes, nos materiais, mas ela não é vivida na prática. Sim. Como é que vocês fazem ela ser viva na prática dentro da Mills? Esse é um grande desafio, acho que de todas as organizações, né? E talvez o maior dos erros é tratar a cultura como uma etapa simples de processo de comunicação. O processo de comunicação é importante para você levar a cultura, explicar a cultura e para que as pessoas compreendam o modus operandi da empresa, mas ele é uma etapa. Para nós, acho que a cultura é um processo sistemático em que você olha para aquilo tudo que você faz, aquilo tudo que você valoriza e não valoriza em todos os rituais da organização. Isso faz com que você construa ou vivencie a cultura de fato no dia a dia, porque se você não sistematizá-la, não trazer aquilo que você quer valorizar para os rituais, todos os rituais da organização, não só os rituais de gestão de pessoas, mas os rituais operacionais, os rituais de gestão comercial, os rituais de gestão financeira. Se você não traz isso para todas essas práticas e rituais, fica de fato uma peça de comunicação, não fica sendo vivida aquilo que está sendo dito pela empresa, né? Então, acho que temos um desafio muito grande que é falar sobre cultura, porque muitos já acham isso como algo muito intangível, né? Então, como você né? abstrato demais, a gente não toca na cultura. Exatamente. Então, como você concretiza isso e obviamente, como que você não para só na etapa da comunicação, e sim traz isso para o dia a dia, para os rituais e para a rotina, para que você sistematize o processo de gestão da cultura. Ô Kleber, você pode contar um pouco lá na Mills o que é que vocês fazem como ritual? Até para quem está nos ouvindo, né, poder se inspirar, assim, o que a gente está falando quando fala de ritual, ou na prática mesmo desses rituais que tornam essa cultura vivida, né, percebida, reconhecida por todo mundo? Legal. Eu vou te falar de um valor para nós, na nossa cultura, que é a segurança. Como a gente trabalha com máquinas e equipamentos, temos colaboradores expostos a essas máquinas, então a gente leva a segurança para os clientes que usam os nossos equipamentos, mas nos rituais internos a gente também tem uma preocupação e um valor muito grande para as questões de segurança. Todos os dias, em todas as nossas oficinas de manutenção, o dia começa com o que a gente chama de diálogo diário de segurança. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. As pessoas se reúnem num círculo, tem um espaço físico específico para isso, se reúnem e tem em todas as localidades a mesma conversa sobre o mesmo assunto. A gente centralmente lança essa publicação e as pessoas vão falando sobre aspectos de segurança, cuidados, situações que a gente observou de um acidente que aconteceu numa cidade, a gente coloca isso no DDS para disseminar para todo mundo. Então, é um ritual para fortalecer a questão da segurança.
Um outro ritual, ainda num tema de segurança, muito importante, é quando acontece um acidente. Então, para nós, quando acontece um acidente que envolva afastamento de um colaborador, obrigatoriamente, no dia seguinte, às 2h da tarde, o gestor daquela unidade, o gerente da área de segurança, o diretor responsável pelaquela unidade e, eventualmente, outros colegas que vivenciaram ali ou presenciaram um acidente, realizam uma reunião para discutir as lições aprendidas daquele acidente, para que rapidamente a gente cascatue para as outras localidades e que aquela mesma atividade ou aquela mesma ocorrência não se repita em outra localidade. Né? Como a empresa é muito distribuída, a gente quer rapidamente transmitir uma lição aprendida ali. A gente, obviamente, não faz isso no mesmo dia, porque no mesmo dia você vai acolher a pessoa, vai cuidar e tudo mais. Mas imediatamente depois, a gente faz às 2h da tarde se tiver reunião com o cliente, ela é cancelada. Se tiver reunião de diretoria, o diretor não participa da reunião de diretoria, ele vai participar desta discussão. Então, é uma maneira de sistematizar, de trazer para a rotina um valor da nossa cultura, que é a segurança. E é isso que faz, talvez, as pessoas perceberem que é para valer. Sim. Né? Que é de verdade, assim. A gente pode cancelar a reunião com o cliente, mas a gente não abre mão, né, desse diálogo de segurança ou desse tratar esse evento para que a gente não tenha essa repetição. Exatamente. Então, aí você se vê nesse lugar. Mas eu te pergunto, Ju. Deixa eu contar uma história que eu acho que reforça um pouco disso, de outros exemplos, já que a gente está falando da prática, né? Lembro que a gente fez um trabalho, né, juntos, inclusive, não vou revelar o nome da empresa, mas era um trabalho, era durante a pandemia, então a gente estava trabalhando no online, num programa de lideranças, e esse valor da segurança era um valor forte para essa companhia também, né? E antes da gente começar o workshop para falar de liderança, habilidade de liderança, tinha um momento de segurança. Né? E o que era esse momento de segurança? Era 2 minutos no começo, e a pergunta para a galera era assim, ó, quem aqui tem uma história para contar sobre a nossa prática da segurança? Então, reconhecer as histórias, né, que seja de fortalecer a segurança ou aqui a gente quebrou, né, esse valor, esse princípio, é a partir dessa história que a gente vai reconhecendo que isso é vivido mesmo, não é só um discurso que está no guia de cultura, né, o que está na parede, mas olha, está vivo. E a gente vai tornando isso dentro do nosso foco de atenção de toda a equipe. E o bonito disso é que também não eram só os eventos dentro da organização, né? Então, assim, o que a gente está vendo no mundo que pode influenciar a segurança de cada um que está aqui ou dos nossos familiares. Então, é trazer para a mesa tudo que tem a ver com o tema. Então, era bonito de ver. Eu aprendi horrores nesses diálogos de segurança. Coisas que nem passavam pela minha cabeça. E digo, cara, é verdade, né? Eu tenho que tomar cuidado com isso. Tenho que falar com as minhas filhas sobre isso, né? Exato. Então, maravilhoso. A nossa CIPAT sempre tem uma palestra que é aberta para o público dos familiares dos nossos colaboradores, de segurança doméstica, de precauções no dia a dia residencial. Né? E a gente sempre abre questões para que a família também discuta e que transcendam, né? Porque no final das contas a família quer que a pessoa volte da mesma maneira que ela saiu para trabalhar, né? E nós também. Então, trazer também a família para viver este conceito junto com os nossos colaboradores, a gente tenta, nas semanas de segurança, fazer esse momento também. E temos outros casos de valorização, por exemplo, do pilar de desenvolvimento humano, né? Como que a gente inclui o olhar para pessoas e integra ele ao nosso planejamento estratégico. Então, todas as nossas discussões de planejamento estratégico passaram, obviamente, pelo planejamento de números, mercados, lugares em que a gente quer atingir, melhorias operacionais, aquela estratégia clássica, mas sempre discutindo o que a gente vai valorizar nesse ciclo, o que a gente precisa continuar, o que é inegociável, a gente continuar valorizando, o que para esse novo ciclo a gente vai ter que abrir mão e adaptar e ajustar, o que a organização está dizendo ou demandando, porque tem uma coisa também muito forte na gestão de cultura, que é a cultura tem que ser muito viva e ela não é uma via de mão única. Ela é vivida, no nosso caso, lá por 2.700 pessoas. Então, nós temos que, de alguma maneira,
integrar e escutar essas 2.700 pessoas, inclusive para que a cultura seja aprimorada, para que não seja algo que impeça o desenvolvimento da organização, porque acho que culturas muito fortes têm esse risco, né, de você ficar muito preso àquele modo de fazer, e aí o mundo muda e a empresa não muda. A empresa não evolui e não acompanha as necessidades do mercado. Então, essa legal, questão, né, viva é muito importante. Falar um pouco do que é essa cultura forte, né? Quando a gente fala de cultura forte, é uma cultura que todo mundo compartilha muito esse jeito de ser. Sim. Mas às vezes o risco é a gente se apaixona tanto por quem nós somos, nossa, a gente é incrível, o mercado, o mundo tá dizendo que a gente precisa se adaptar, né? Precisa mudar alguma coisa, mas a gente fica apaixonado mesmo e em si mesmado, né? Com essa cultura. A gente tem uma imagem, quando a gente trabalha cultura, não sei se eu já compartilhei essa com você, né? A gente faz a imagem da lemniscata, né? Então, tem alguns momentos que a gente tem que fazer essa parada, né? Casar cultura e planejamento estratégico juntos, né? Fundamental. Mas nesse processo da lemniscata, a gente fala, é preciso olhar pro que a gente já viveu, né? Então, a gente honra esse passado. Tudo que a gente viveu, tudo que a gente já fez para chegar aqui, o que tem de bom, né? O que a gente também precisa mudar, o que está sendo esperado por nós, né? Então, a gente começa a subir a lemniscata para que a gente possa ter um momento da decisão do que a gente quer para o futuro. Então, honra o passado, planeja esse futuro, toma a decisão. Então, aquela pergunta crucial, é isso mesmo, né? A gente está disposto a, na hora que a gente declara uma cultura, né? É para valer. Sim. E a partir daí, que plano é esse? Que rituais têm que ser adequados, né? Que inspirações a gente quer provocar nas pessoas para que isso aconteça? E tem um momento que essa lemniscata volta, né? Então, são ciclos, né? Então, é bonito ver isso como esse conceito de uma cultura viva. Que a gente tem que estar o tempo inteiro antenado, né? E escutar a organização é maravilhoso, né? Como é que a gente está aberto a... Mas a pergunta que eu ia fazer pro Kleber, né? Porque é legal te ouvir. Olha como funciona bonitinho, né? Todo mundo de manhã ouvindo o diálogo de segurança, né? O líder que para, né? Sim. Mas imagino que não tenha sido sempre assim, né? Que talvez não... Para chegar aí, né? Como é que foi, né? Que dificuldades vocês tiveram? Porque a gente resiste também, né? Então... Para chegar nesse momento, né, imagino que vocês passaram aí por algumas etapas. Certamente. E as dificuldades existem até hoje, né? Não é porque eu estou aqui dando alguns desses exemplos que elas não existam, né? Elas existem até hoje. A gente se questiona muito, a gente provoca esse espírito questionador dos nossos colaboradores para que a gente, de fato, cresça e evolua como empresa. E acho que os maiores desafios estão nos dilemas ambíguos, nos dilemas ambíguos, né? E na gestão de crises. Opa. Então, acho que a cultura é muito colocada à prova em momentos de crise. Quando tudo está bem, tá tudo bem. Né? Tá todo mundo feliz, tá todo mundo bem, não sabe meio porquê, mas as coisas vão fluindo. Quando uma ou outra coisa não vai tão bem, ou quando nós que somos uma empresa brasileira, né, operamos aqui no Brasil nosso contexto, e temos muito contexto de ups and downs de Brasil e tudo mais, e temos essas oscilações eventualmente externo ou internamente, aí é que esses valores ou aquilo que está colocado na cultura é de fato colocado à prova, exposto, e aí você tem a oportunidade de ou reforçar e de fato as pessoas compreenderem melhor as decisões. Porque se não está na decisão, não é cultura. Tem que estar na decisão. Tem que estar no dia a dia da decisão. E aí sim, abre muitas oportunidades para você repensar se é isso mesmo, se precisamos aprimorar e tudo mais. Então, esse é um desafio permanente, né, a gente viveu muito isso na pandemia. A gente vem falando, né? A pandemia, por exemplo, foi uma crise que todo mundo enfrentou, né? Foi um susto para todo mundo, não tem quem passou ileso. Sim. E aí a gente estava até comentando antes de começar o episódio, né? A gente falou, vamos segurar um pouco essa conversa, que aqui promete, tem bastante coisa. Sim. Pode compartilhar um pouco, Cleber, quem viveu a pandemia na Mills, é óbvio que não todos os nossos colaboradores passaram a pandemia com a gente, né? Já faz bastante tempo.
bastante, até parece que não, né? Mas parece passou já um bom 6 tempo. anos, então, mas 6 a gente anos. carrega muito do que nós fizemos na pandemia até hoje. Então, primeiro, né? Nós estávamos numa condição econômica favorável, então o caixa da empresa tinha, né? A empresa tinha saúde econômico-financeira, então a gente tinha mais tempo para tomar algumas decisões relacionadas à pandemia. E quando chegou, né, as proibições de circulação, a preocupação com a vida e tudo mais, o mais óbvio e o mais talvez esperado de decisões da organização era, putz, nós vamos fechar a filial, nós vamos mandar pessoas embora e tudo mais, e não fizemos absolutamente nada disso. Nós tomamos decisões extremamente cuidadosas para proteger os nossos colaboradores, para proteger o negócio também, mas, fundamentalmente, isso ficou muito marcado na cultura da organização com o cuidado que nós tivemos. Eu vou te falar que, durante 1 ano e meio, nenhum colaborador nosso que precisou trabalhar presencialmente, e vários deles precisaram trabalhar presencialmente, nenhum deles usou transporte público para se locomover até as nossas instalações. Então, os nossos carros foram utilizados para uso de caronas solidárias. Quem tinha carro próprio, a gente subsidiou combustível. Quem não tinha, usava transporte por aplicativo de maneira conjunta para ir e voltar das nossas operações. Então, durante 1 ano e meio, nenhum dos nossos colaboradores, desde aquele mais simples, com a menor remuneração possível, era exposto ao transporte público, porque de fato o transporte público era um veículo, né? de contaminação, enfim, da questão do vírus. Então, e a gente precisava operar, precisava continuar com as nossas instalações, até porque nossas máquinas, muitas delas estavam suportando serviços essenciais em uma série de indústrias, hospitais e locais de combate ou de prevenção ao vírus. Então, foi muito emblemático isso. Foi muito emblemático, né? Então, isso reforçou esse olhar, essa questão humana que a gente reforçava e falava muito nos nossos rituais de cultura, né? Se a gente ali tivesse tomado caminhos diferentes, a gente teria perdido uma oportunidade ou teria enfraquecido alguns elementos da nossa cultura. De novo, né? A empresa estava numa condição econômico-financeira que permitiu isso, né? Mas, curiosamente, o ano de 2020 foi o ano em que que foi o ano da pandemia, foi o ano em que nós resgatamos a lucratividade da empresa. A empresa vinha de uma crise de Lava-Jato desde 2012, 2014 se acentuou muito, 15. Você falou no sentido que vocês atendiam muitas obras públicas. Isso também, muitas obras, e obviamente a empresa estava desequilibrada em termos econômicos, sofremos muito no período da Lava Jato. Então a gente estava saindo desse período ali, 2019, 2020, já mirando uma prosperidade melhor, né? E aí tínhamos as condições para isso, né? Então, mas foi fundamental essa postura que nós tivemos ali na pandemia. E posso te falar de outras de dia a dia, mais curtas, mais recentes. Então, isso tem que ser muito presente. Na tua fala tem uma coisa, né, Kleber? Porque você acabou de dizer, né? Foram anos difíceis, né? Sim. Então, isso imagino que vamos ter cuidado, vamos cuidar do negócio, vamos ser talvez até um pouco mais conservadores na nossa gestão, porque tem uma questão de sobrevivência, né? E aí vem uma nova crise, né? Sim. Então, eu acho que aqui tem um momento de escolha bem importante. A gente pode ir para uma escolha do medo, vamos continuar sendo conservador, né? Vamos prevenir tudo que é possível, ou talvez vamos trabalhar no caminho da confiança, né? Vamos seguir que é muito interessante. E neste momento, como você traz, né? Cultura, né? Se não está na decisão, não é cultura. Sim. Então, caminho do medo, o caminho, talvez, dessas outras possibilidades, mas que exigem muita coragem. E aos céticos, exemplos como esse, ou vivências como essa, de que, nós vamos olhar para isso e vamos dar prejuízo, não vamos ter resultado financeiro, não vamos, né, uma isso série traz de... dinheiro. Isso não traz dinheiro, isso não vai trazer retorno e tudo mais. Aos céticos, coincidentemente, eu não acredito muito em coincidência, mas coincidentemente,
foi o ano que, de fato, a empresa parou de gerar prejuízo econômico e voltou a um ciclo de prosperidade, né? E um ciclo de prosperidade que nós fomos, ano a ano, progredindo, ano a ano, avançando, então consolidando que, assim como equilibrar resultado econômico e olhar para as pessoas, e olhar para propósito, né? Existe esse lugar e esse caminho. E aos céticos, por mais difícil que seja, né, talvez agarrar a cultura, tangibilizar, né? mas já existem muitos estudos que falam dessa correlação, né? Sim. Uma boa gestão de cultura, ela traz resultados. E não só para a organização, né? Mas toda a tua fala, né? Tudo que vocês vêm fazendo é um caminho de uma organização que olha para dentro, mas olha para fora, né? Então, a gente tem um arquétipo das fases das organizações que vai lá, né? A gente nasce pioneira, a gente trabalha a organização diferenciada, a gente tem uma organização integrada, mas depois disso a gente é uma organização que pode ser uma organização associativa, no sentido de olhar a cadeia inteira. Então, lindo ouvir você falando, né? A gente manteve a saúde dos nossos colaboradores, porque também eles estavam ali prestando um serviço, né? Atendendo hospitais, né? Outros serviços essenciais. E é para isso, né? Eu vejo, né? Nós vemos na Lumo um papel das organizações muito chave nesse desenvolvimento dessa sociedade. Sim. Que a gente quer ver, né, Kleber? Nós temos um documento lá na Mills que é o código-fonte, que depois a gente pode falar mais dele, mas ele concretiza, ele descreve que as empresas passam por 3 ciclos, por 3 fases, né? A etapa da sobrevivência, você falou desses arquétipos, eu me lembrou dessas nossas etapas do código-fonte. Então, a gente fala do sobreviver, do crescer ou prosperar e do contribuir. Nós temos esses ciclos em que a nossa empresa já passou por todos eles, né, mais de 70 anos. Então já vivemos épocas de sobrevivência, já vivemos épocas de prosperidade e já vivemos também épocas de contribuição. Deixa eu pegar esse gancho, Kleber, falando disso, né? A gente está falando de 70 anos que a Mills tem. Quanto tempo que vocês entraram no mercado de capital aberto? 15 anos. 15 anos. A gente estava comentando, eu queria explorar um pouco esse assunto contigo, né? Ok, somos uma empresa aqui tradicional, brasileira, né? Temos muitos anos de história e aí a gente decide ir para o capital aberto. Sim. Conta um pouco assim, como é que foi isso na cultura da Mills e o que vocês foram reconhecendo aí nessa trajetória, porque eu acho que tem a ver um pouco com o código-fonte que a gente vai querer explorar também, que é muito legal essa história. Legal. Eu não estava na companhia nessa época, eu tenho 12 anos de empresa, mas por dever de ofício, fui estudar todos os acontecimentos antes da minha chegada na empresa. Para honrar o passado, como você comentou. A gente tem que olhar o passado para construir o futuro. Inclusive falando com uma ex-diretora que a Mills teve muito longeva durante muitos anos, a mesma diretora. Marquei um café um dia, logo nas primeiras semanas de trabalho, para ela me apoiar ali, entender a alma da Mills, né? Que é difícil você falar disso e você interpretar isso, então, né, fui resgatar um pouco isso. Só uma correção nossa, agora, em maio de 2026, nós vamos fazer 16 anos de B3 e de novo mercado. E isso foi um marco importante para a empresa, porque trouxe novos sócios, até então, né, uma empresa de origem familiar, apesar da família fundadora sempre ser muito pouco favorável à presença da família no negócio, né? Era uma empresa de origem familiar, mas sempre com poucos membros da família na operação, né? Basicamente, o filho do fundador foi presidente da empresa por muitos anos, depois ele, na época do IPO, foi para o conselho de administração. E executivos de mercado. Executivos de mercado sempre prioritariamente lideraram a empresa, mas ali no IPO foi uma grande mudança, porque você passa a ter novos sócios, você passa a ter que prestar conta para outros, você passa a ter cobranças também desses novos sócios do mercado de capitais, e isso trouxe para a companhia uma época de muita prosperidade. O IPO da Mills foi muito bem sucedido, e essa época de muita prosperidade transformou muito a cultura da empresa, e de alguma maneira os colaboradores não se identificavam e não se viam naquela
mesma organização. Que- Né? O que tinha Então, mudado? tinha mudado muito a questão do ambiente mesmo, das exigências de investidores, de esse maior pragmatismo para olhar para resultados. Então, houve uma ruptura importante. Apesar da prosperidade, do crescimento da empresa, dos ganhos econômicos financeiros que a companhia teve. Né? E pouco tempo depois do IPO foi em 2010, pouco tempo depois do IPO, pouco tempo para uma empresa de 70 anos, né? 3, 4 anos depois, uma super crise. Então a empresa saiu de um ciclo de super prosperidade para um ciclo de sobrevivência extrema, né? Então estou falando que 80% dos nossos clientes deixaram de operar, não só com a gente, eles deixaram de operar mesmo, e nós, 20% do nosso negócio sobreviveu naquela época, e desses 20% nós fomos diversificando, reorganizando, reestruturando, sobrevivendo para remodelar a empresa no que ela é hoje, com uma receita mais distribuída em diferentes setores da economia. Até lá, a nossa receita era muito concentrada no setor de construção civil em grandes obras. Então, essa mudança foi muito importante e emblemática para nós. E quando a gente começa a sair dessa crise pós-IPO, né? Então, um IPO super bem sucedido, depois uma crise muito aguda, depois a gente começa uma reconstrução, de fato, da estratégia da organização. A gente começa a reconstruir com esse olhar mais integrado de vamos olhar para os negócios, o que a gente precisa diversificar, onde a gente precisa atuar, o que a gente precisa melhorar, quais crescimentos nós vamos querer, mas o que a gente vai fazer com as pessoas, o que nós vamos valorizar daqui para frente, como que a gente trabalha esses elementos. Isso aqui também vai nos ajudar. Como que isso nos ajuda avançar. E não nos atrapalha. Como que isso não vire uma resistência muito forte, ou como que isso seja um viabilizador desse caminho que a gente está buscando. É quase um quem queremos ser. Isso, né? quem queremos ser. Não é só o que ou onde atuar, mas quem queremos ser. Né? Exatamente. Como onde atuar, mas e de que forma. Sim. E aí nós fizemos rebranding da empresa, mudamos marca, mudamos o nome da razão social da Mills, mudou. A razão social da Mills era Mills Estruturas e Serviços, virou Mills Locação. Então mudou logomarca, mudou realmente muita coisa. Uma nova identidade para simbolizar tudo isso, né? Porque não adiantava mudar a plaquinha ou o nome das salas de reunião, né? E aí criamos um propósito formal, que é o Segurança para Sonhar Mais Alto. Esse é o nosso propósito como organização, né? Para promover segurança para as pessoas que trabalham com os nossos equipamentos, segurança para os nossos colaboradores. Então a questão de segurança está fortalecida ali. E de uma maneira quase que oposta ou inspiracional, a questão do sonho, né? Então, a gente trabalhou um pouco com esses, né, com a segurança, que é algo tangível, palpável, muito concreto, e com o sonho que é para nos ajudar no inspiracional, para nos ajudar, de fato, a ter elementos menos tangíveis também, ter esse equilíbrio, e principalmente porque os lugares onde nós estamos apoiando os nossos clientes com as nossas máquinas são lugares que estão transformando situações, que estão melhorando ambientes, que estão promovendo a concretização de sonhos, às vezes de uma cidade, de uma localidade ou de uma empresa, né? Então, a gente está ajudando também, de alguma maneira, os clientes a realizarem. Eu não aguento, porque vocês estão vendo que eu sou fã, né? Então, mas te ouvindo, né, tem uma coisa, olha, que lindo sonho, você tem o sonho, mas você também tem, né, tanto que vocês trazem esses temas materiais, né? Sim. Então, como é que eu sustento? Então, tem essa coisa do sonho, mas tem coisa da matéria, Sim. né? E me remete ao que a gente faz, ao que a gente acredita na Lumen. A gente pensa que não existe, né, matéria sem algo que seja maior, né? Eu posso até falar matéria sem espírito, ou o espírito sem matéria. Esse equilíbrio é que talvez traga essa fascinação, né, essa longevidade, né, este bem-querer que a Mills carrega. Mas, para mim, associei muito, né, algo que vocês estão trazendo, né, explicitamente como parte da gestão de vocês, e algo que é muito maior. Né? Exato. Como é que a gente conecta as duas coisas? E isso que é humano de verdade pra gente, né? Conectar as duas coisas. A gente tá falando de estratégia que conversa com a cultura, né? A prática com o inspiracional. Não é ou, é ele. Exato, que a gente tem que trabalhar. E o Kleber, foi nesse momento, nessa crise,
que vocês resgataram o código-fonte, código-fonte. o famoso código-fonte. A gente pode disponibilizar o código-fonte, ele é aberto. Curioso pelo código-fonte. Foi nesse momento que teve um resgate disso? Foi. Nessa crise? Nós fizemos um exercício de planejamento estratégico 2020 e 2025, então ali finalzinho de 2019 foi quando a gente começou esse exercício. E um dos trabalhos era olhar para a diversificação de negócios, para o crescimento da empresa. A gente tinha acabado de fazer uma fusão com a Solaris, foi a empresa de onde eu vim. Uma fusão importante em que boa parte dos rituais, do modus operandi da companhia também tinha mudado ali. E em meio a isso, fomos planejar os próximos 5 anos. E aí, num dos trabalhos de estudar a origem da empresa, né, esse DNA, essa alma, o filho do fundador da empresa foi entrevistado, o nome dele é Christian, e o pessoal que estava organizando os exercícios de planejamento estratégico, eles perguntaram para o Christian se ele tinha algum documento, alguma coisa que concretizasse tudo aquilo que ele estava ali relatando numa entrevista normal de diagnóstico, de consultoria. E aí ele não tinha na hora, foi estudar, foi pesquisar depois e trouxe o código-fonte que nós revelamos para o comitê executivo da empresa. Trabalhamos sobre ele todo o nosso planejamento estratégico. E é um documento que foi escrito em 1993, que a gente nem explorava muito ele na organização, na cultura. Hoje sim, né? Hoje ele nos guia bastante. Ele é um documento super atual, porque fala de propósito, fala das relações humanas, fala de progresso, prosperidade, fala do empowerment, fala de vários elementos que nós vivemos no mundo nos dias de hoje, né? Então a gente achou 35 anos atrás. Exatamente, a gente achou muito importante trazer isso para a organização, porque primeiro não era um desejo para aquele momento, né? Ao mesmo tempo nós estávamos discutindo o futuro da organização. E aí resgatamos o código-fonte. É um documento público, já sempre está presente parte deles ou ele integralmente nos nossos relatórios de sustentabilidade anual. E a gente trabalha ele bastante nas nossas discussões com as pessoas internamente sobre o que a gente está fazendo, o que a gente precisa ajustar, se a gente está correto ou não correto, né, nas nossas discussões. Então é um documento público. Um balizador, assim, que traduz um pouco essa alma, essa essência. Exatamente. Em algum lugar dessa plataforma a gente vai deixar esse material disponível para você consultar, porque é muito legal. Quando a gente fala de código-fonte, né, gente? Código-fonte é a origem que dá a construção de uma tecnologia, de um sistema. Eu acho que é isso, né? Isso. Ele não tinha esse nome, o documento não tinha esse nome. Ali no planejamento estratégico, imagina, né? 2020, 19 e 20, a gente estava discutindo bastante coisa relacionada à transformação digital. Então, né, sistemas, tecnologia, como que a gente utiliza a tecnologia para melhorar a vida do cliente, os processos da empresa e tudo mais. E aí, em meio a essa discussão, surge esse documento e a gente fala, bom, isso aqui é o código-fonte de um sistema. Né? É como se fosse um código-fonte de um sistema de programação e tudo mais. E aí batizamos com esse nome de código-fonte e acho que faz muito, que está na fonte mesmo da organização, tem muito a ver com o sistema mesmo de funcionamento da companhia. Que a gente olha muito, né, dentro das organizações, né, se eu trouxe um pouco as fases, a gente olha muito para uma organização a partir de 4 níveis, né, que é uma visão quadrimembrada, que tem muito uma alusão com os reinos da natureza. A gente olha para recursos, processos, relações e identidade. E a identidade é o que dá essa essência, né, essa cara, essa autenticidade para a marca, para a empresa. E quando a gente olha para essa identidade, tem uma imagem que a gente traz também, né, talvez não da tecnologia, mas muito olhando para um sistema vivo da natureza, que é muito essa semente, né? E se a gente olha para a natureza, quando a gente olha para a qualidade de vida, né, de saúde de uma planta, todo o potencial dessa planta, ele mora na semente que foi plantada. É a partir da qualidade da semente que você vai saber se vai ter uma planta boa ou não, né? Então esse código-fonte é muito dessa intenção. E é muito interessante porque quando a gente fala de cultura, né, geralmente ela nasce muito desse ideal, dessa identidade de quem é o fundador, de quem é o grupo fundador, mora muito ali, né? Empresas que não têm essa liderança hoje presentes, né, são pessoas que dão continuidade para essa cultura, para esses ideais, para esses valores. Ou quando se passa a gestão para alguém, empresas que a gente fala mais de mercado, né, que são executivos,
O quanto essa liderança, ela dá o tom dessa cultura também, né? Sim. Ela é um espelho de como as pessoas vão ver. Então eu olho para essa referência que é a liderança e a nossa tendência é a gente se comportar conforme eu vejo essa liderança se comportando, né? Então a liderança realmente como um grande responsável por essa cultura fazer dar certo ou não dar certo, né? Sim. Ou fazer ela ser vivida ou ela ser só um discurso e a gente ser praticado diferente. Como é que você percebe isso dentro da Mills, nesse desafio de que as lideranças assumam e sejam protagonistas dessa cultura? São essenciais, né? Primeiro, para o entendimento do que precisa ser vivenciado, obviamente, né, com processos estruturados que reforcem o que é esperado. Então, todo processo ou ciclo de avaliação, por exemplo, de toda a companhia está pautada pelo aquilo que a gente coloca nas nossas intenções de propósito empresarial, mas certamente o papel-chave é da liderança, né? Não há o desenrolar ou o aprofundamento da cultura para o dia a dia sem a liderança atuando como embaixadores dessa cultura da organização, né? Nós nos relacionamos muito com os nossos gestores, né? E é óbvio que a gente tem a identidade da organização e tudo mais, mas no final das contas, a nossa relação primordial é com o meu líder imediato, né? Então se ele não promover um ambiente saudável, adequado ou alinhado com aquilo que no webcast de resultados o CEO fala, isso enfraquece, inclusive, o discurso do CEO, né? Então, é um desafio muito grande, primeiro, né? Não é uma atividade de recursos humanos só. A área de recursos humanos tem um papel. Ser dito, exatamente, né? Tem um papel fundamental de entender, de promover, de ser guardião, mas certamente toda a liderança da organização precisa vivenciar e promover os elementos da cultura organizacional e lidar bem com isso, né? Inclusive com os dilemas, né? Inclusive com os momentos de crise em que você tem que tomar uma decisão que às vezes não é aquela decisão ideal, mas é aquela decisão necessária para o momento. Como você lida com aquilo é muito importante, né? Então, a gente não vive 100% perfeito, né? Somos imperfeitos na companhia e como liderança também, mas fundamentalmente você precisa estar aberto para poder discutir essas imperfeições, ouvir, entender, sentar, estudar, refletir, melhorar. Então, acho que é muito da vivência do dia a dia da liderança que as pessoas vão ter essa experiência com as organizações em termos de alinhamento de cultura mesmo na prática. E como é isso, Kleber? Numa organização que tem feito M&As, né? Sim, é verdade. Você veio da Solaris. Então, foram 8 nos últimos 5 anos. 8. E, né, estamos falando a liderança como pivô, né, nessa expectativa de ser realmente um embaixador de cultura, sim, mas que você tem gente chegando de várias culturas diferentes. De culturas distintas, que tem também, provavelmente, suas luzes e como todas as suas sombras. Sim. Como é que é isso dentro de um contexto tão dinâmico de aquisições? De aquisições, né? A gente sempre tenta tomar o cuidado nas operações de aquisição de não impor nada. A gente não impõe cultura, a gente não impõe processos ou sistemas. A gente aproveita os movimentos de aquisição para analisar o que tem de bom naquela organização, inclusive para repensar os nossos processos, os nossos sistemas, as nossas questões de cultura. Não é eu cheguei, eu vou fazer. Errado, exatamente. A gente exatamente. É uma oportunidade. Até hoje fizemos transações com empresas muito bem-sucedidas, então, de alguma maneira, tivemos sorte nisso, né? As operações foram feitas com empresas que estavam bem, que eram empresas bem administradas também, e nos provocou a refletir sobre os nossos processos, sobre a nossa cultura, o nosso jeito de ser. E na medida em que a gente também foi entrando em novos negócios, nós fomos vendo que para aquele novo negócio, o modus operandi precisava ser ajustado,
né? Então, como que a gente respeita essas organizações e, no final das contas, são pessoas, né? Como que a gente acolhe pessoas e respeita essas pessoas, faz um convite para que elas se envolvam com a companhia, né? Precisa de tempo, né? Não é do dia para a noite, as pessoas precisam viver o fluxo todo do medo, do receio, né? Daquilo que está acontecendo numa operação de M&A. A resistência natural. Resistência natural acontece, normal. Quanto mais verbalizado, melhor para você atuar sobre elas e acelerar o processo de transformação. Mas, sobretudo, o tempo precisa ser respeitado, né? E, principalmente, tentar não impor muitas das práticas da companhia. Estou falando de empresa 10 vezes menor do que a Mills, que trouxe práticas super legais de atendimento ao cliente, de prevenção de acidentes, de proteção dos equipamentos, de sistemas. Então, nós temos cases muito interessantes temos um alto índice de profissionais que vieram dessas empresas e estão conosco até hoje. Então, isso também é coisa rara nos cases de fusões e aquisições, né? Então, por quê? Porque tem essa abordagem inicial nossa. Eu faço questão de ir no primeiro dia do anúncio, deixo o espaço para os antigos controladores, para eles conversarem, terem o espaço deles para explicarem as razões, explicarem pouco do movimento, e na sequência eu faço questão de ir e contar a minha história. Eu estive no momento de ser chamado e do meu gestor falar, olha, nós vamos fazer uma fusão com uma empresa maior que a nossa, que foi a Mills. Então eu conto essa história de como eu vivi isso e como que a gente busca, com as nossas lideranças regionais, locais, viver esses processos de adaptação e das aquisições das empresas. Uhum. Eu fico encantado como uma tecnologia chamada contar uma história né? Tem um poder enorme, ela tem poder, não é? E quanto ela nutre mesmo a cultura. Fogo, assim. Né? Tem um exercício que a gente faz muito em processo de cultura, né? Que é contar a história da organização, contar a linha do tempo. Né? Então a gente coloca as pessoas lá. Quem é a pessoa mais antiga que está aqui na organização? Quem é a pessoa que recém chegou? Né? E aí, como é que foi esse caminho até aqui? A gente gosta de brincar muito como se fosse as temporadas de série de TV, né? Então, quais temporadas a gente viveu? E a gente vai olhando que ali mora a essência, assim. Então, a partir de contar essas histórias, as pessoas vão se apropriando disso, falando assim, nossa, é assim que é o jeito de fazer as coisas aqui. Essa é a alma, né? Esse é esse intangível que a gente não consegue, às vezes, dar nome. Por mais que tenha guia de cultura, culture code, tá na parede, tá no quadro, né? Tá nos materiais. Por mais que a gente tenha lá o código-fonte, né, descrito, é como é que a gente vive isso de verdade, né? Isso é um grande desafio. Então, conta essas histórias é muito legal, porque a gente fala assim, nossa, olha, é vivido isso aqui. Isso aqui é um jeito que a gente aprova mais. A gente tava ontem, inclusive, né, Silvia, eu e Celim, num workshop, e foi muito legal uma pessoa trazendo do caso deles, dizendo assim, nossa, agora eu percebo o que a gente passou muito tempo dizendo, que a nossa cultura era só um monte de coisa bonita escrita, porque sempre um monte de palavra bonita, inspiradora, né? Mas que não era praticado. E o quanto nesse encontro aqui, da gente estar conversando e tendo essas conversas de temas que a gente está vivendo e de desafios que a gente está tendo como time, o quanto isso agora eu tô vendo que isso aqui tá na prática, a gente tá vivendo isso, né? Então agora me dá uma esperança de que as coisas vão mudar, de que as coisas vão melhorar. E é importante, né? Porque se você não para falar sobre isso, às vezes esta consciência não vem. Exatamente. Então criar esses espaços de conversa para reforçar, inclusive, a jornada, né? Então, isso foi muito bonito do dia de ontem, né? E Kleber, fiquei te ouvindo de M&A. Quando vocês pensam em um potencial, né? Uma potencial aquisição, né? Quais são os fatores que vocês consideram? Então, claro, sinergia de processos e recursos, né? Que outros fatores? E emendando a segunda pergunta, algum critério ou alguma condição que impede algum M&A? Algumas. Algumas, mas o que de fato a gente normalmente busca é complementariedade. Então, é óbvio que nós temos as teses econômico-financeiras, mas fundamentalmente buscamos parceiros ou empresas que nos complementem em onde a gente não é bom, ou em mercados onde a gente não atua, ou em fortalezas que levaria mais tempo para a gente adquirir. Né? Quando você traz isso através
de uma aquisição e potencializa isso, você encurta esse espaço, né, de desenvolvimento da organização. Então, muitas das nossas teses passaram por mercados novos, por empresas bem-sucedidas e fortes em determinado segmento de atuação ou portfólio de equipamentos, empresas corretas, fundamentalmente fazemos negócios com empresas corretas, não só por uma questão de passivo, de gestão de risco e passivo, mas por nos facilitar o match cultural. Porque, né, e, em geral, as empresas que foram adquiridas por nós também tinham outras alternativas de parceria ou de opções para venderem. E, em geral, falando com esses fundadores dessas organizações ou com esses líderes dessas organizações, o motivador deles passava pelos motivos normais de quando você quer perpetuar um negócio ou vender um negócio, mas também passavam por quem que vai cuidar do meu time, quem que vai cuidar do meu legado, quem que vai cuidar disso que eu construí até aqui. E aí fizeram a escolha também de fazer um negócio com a Mills pensando nisso. Então, toda vez que a gente faz uma transação dessa, a nossa responsabilidade é enorme, porque já na expectativa de quem normalmente... Estou falando dos casos que tivemos até hoje, né? Há uma expectativa de o que você vai fazer com o meu time, como que você vai lidar com isso, como que você vai destravar um potencial de crescimento, como que você vai aproveitar as pessoas que estão aqui e elas vão aproveitar esse potencial de crescimento que a organização vai passar a ter. Então, isso tudo aumenta muito a nossa responsabilidade e... A gente erra, obviamente, bastante, mas a cada transação a gente tenta errar em coisas novas e não repetir os mesmos erros. Mas isso eu acho que é um ótimo exemplo, inclusive, do quanto a cultura fortalece ou enfraquece o negócio. Porque essa decisão de como é que você vai cuidar das pessoas, como é que você vai cuidar do legado, ela não parte só de um lugar de processo ou recurso, se está bem financeiramente ou não. Tem muito a ver com quais são os valores dessa organização. Qual que é a alma dela? Qual que é a alma da Mills? Opa, a alma dela dá match com o que eu valorizo aqui também. Sim. Então isso facilita muito mais meu processo de decisão e pondero para isso. Só que isso não é claro enquanto critério nessa decisão, né? Meu critério eu vou fazer uma consultoria para fazer uma avaliação de fit cultural para fazer... Não é tão matemático assim, né? Mas essa coisa desse abstrato, né? Mas que tem muito valor, que faz eu fechar ou não fechar o negócio. Sim. Né, com possível comprador ou comprar. Né, e eles nos apoiam, então posso concretizar aqui, o seu Newton da Triangel nos apoia, o João da JM nos apoia, né? Então essas pessoas, antigos controladores, depois de um tempo a gente mantém relacionamento com todos eles, porque eles nos apoiam muito. Vocês estão errando nisso aqui, tem gente falando isso, tem aquilo. Então, ao invés deles atuarem como detratores do processo, eles nos apoiam a corrigir dilemas, a corrigir problemas também, que de certa maneira é comum acontecer, né? Então, como que a gente não primeiro respeita o legado de todos eles, né? Honra a esse legado, amplifica o potencial dessas organizações, mas também mantém eles próximos em termos de relacionamento para que eles continuem contribuindo com a organização num outro papel, de uma outra forma, num outro formato, mas que eles também tenham ali algum tipo de contribuição e de papel mesmo estabelecido nesse novo empreendimento. Queria falar um pouquinho da governança. Legal. Vai lá. Que eu acho que tem tudo a ver, né? Sim. Assim, E falamos de liderança, né? Temos muitas camadas. Muitas camadas, mas tem uma empresa aberta, com um conselho atuante, com um corpo de executivos, né? Forte, competente, né? Que se desafia e que causa, talvez, né? A gente até estava conversando, uma tensão aí, mas uma tensão saudável nessa construção. Sim. Como é que é esse desenho dessa governança? Onde é que você vê aí talvez essa complementariedade? Eu acho que muito do que a gente promove para a companhia vem dessa relação do comitê executivo com o conselho, né? Não só da qualidade das relações, mas do diálogo, né? Então, a gente tem um espaço de diálogo muito aberto com o conselho de administração da Mills. Nós temos membros independentes dentro do conselho, um conselho padrão do novo mercado de bolsa, mas a gente busca
primeiro, no próprio conselho, né? Integrantes do conselho com visões multidisciplinares. Então, temos pessoas com know-how de tecnologia, com know-how de recursos humanos, com know-how de inovação, com know-how financeiro, com know-how de negócio, né? Então, tem diferentes capacidades ali que se complementam dentro do nosso conselho e uma liderança mais estável, tanto na diretoria quanto no conselho. Então, se olhar, os nossos membros são membros com 3, 4, 5 anos de posições também longevas. Então, esse diálogo, essa construção nos ajuda muito a promover a cultura, o alinhamento, a transparência nas relações. E, obviamente, tem os momentos de tensão, as zonas de tensão, mas dado essa qualidade das relações existentes, e a gente convive. Então, a gente não faz uma reunião de conselho de 2 horas. A gente faz uma reunião de conselho, em geral, de 2 dias. Janta, faz um jantar todos juntos. Tem momentos de confraternização, descontração, de vivência, né? Então, a gente busca promover esse alinhamento. Fazemos trabalho de team building na diretoria, no conselho, né? Para que a gente entenda a dinâmica deles. Os ciclos de avaliação também rodam dentro do conselho, rodam na diretoria, são compartilhados as visões. Então, a diretoria participa do ciclo de avaliação do conselho, o conselho participa do ciclo de avaliação da diretoria. Então, isso tudo vai fortalecendo os caminhos e os canais de governança da companhia e vai trazendo para concretude, para o dia a dia dos rituais e do sistema da organização algo forte, né? Porque pode até ter uma saída ou outra, um membro ou outro que a gente mude, mas a essência está ali, né? O sistema está ali já, de alguma maneira, bem estabelecido. Muito bom. Ô Kleber, quando a gente olha para esse movimento que você está trazendo até, né? Que está lá em todos os níveis. Quando a gente vê uma cultura, você trouxe logo no começo da nossa conversa também, esse desafio de que não é só um material de comunicação, né? Quais foram os deslizes que vocês já tiveram na Mills? Você fala que não foi um bom caminho. Uma ótima pergunta. Toda vez que a gente talvez não respeite o tempo das coisas, em geral, a gente se arrepende, né, de ter tomado uma decisão mais premeditada, mais sem tempo para refletir ou para digerir melhor, né? Eu vou dar um exemplo que em um dos nossos workshops ali da diretoria, no comitê executivo, nós fizemos um debate muito grande sobre o desenvolvimento dos nossos liderados, do nível imediatamente abaixo da diretoria. E aí fizemos um combinado ali, que a gente fez uma analogia de campo e arquibancada, para usar o futebol como metáfora, e aí nós falamos, nós estamos muito dentro do campo, e a gente precisa ir para a arquibancada para dar mais espaço para esses gerentes. E a gente fez esse combinado de ir mais para a arquibancada de uma maneira mais abrupta. Foi muito problemático, porque ninguém entrou no campo, nem nós, nem os gerentes. E aí a bola ficou quicando ali. Ninguém chutou pro gol, exceto os adversários. Então foi um erro. Do campo, outro time não entrou. Exatamente, então foi um erro ali. Que ótima imagem. E aí depois nós paramos para refletir que história é essa de que não tem ninguém no campo e a gente continua ali na arquibancada. Então, ok, queremos ir para a arquibancada num papel, né, de postura mais estratégica, de desenvolver os times e tudo mais, mas tem uma jornada para isso. Então vamos lá, não vamos fazer isso do dia para a noite, não vamos respeitar o tempo, vamos preparar a liderança, vamos, né, rever os nossos rituais, nossas alçadas de aprovação, vamos olhar o sistema que vai suportar no médio e longo prazo essa escolha ou essa necessidade para que a gente promova. Então, certamente esse foi uma falha nossa, que rapidamente precisou ser corrigida, porque o campo ficou vazio. Fiquei aqui curiosa, assim, não tá no nosso script, mas lembrando um pouco da tua carreira, né? Você veio lá do Banco Real, né? Sim. Depois você passou aí, talvez, né, gestão de investidas, se eu não me engano. Exatamente. Mas sempre trabalhando com desenvolvimento de pessoas, com cultura. E te vejo falando disso de uma forma muito apaixonada. Ah, sim. Da onde vem isso tudo, Kleber? Assim, falar disso tudo, estar à frente hoje de pessoas, sustentabilidade. O que isso te toca? O que isso te mexe? O que significa para você?
Eu, na minha trajetória profissional, que você citou, sempre tive envolvido em processos de transformação. Talvez no ABN, que foi a minha primeira experiência profissional, uma brilhante escola, o ABN na gestão do Fábio Barbosa na época, falando de sustentabilidade. Você estava com que idade? E eu era super jovem, recém-formado, Olha que 20 e poucos anos baixo, né? E fiquei lá por 7 anos. Depois passei por outras empresas quase que opostas em termos de estilo, né? Porque eram investidas de private equity. Mas tanto no meu processo de formação, quanto depois, já em posições de liderança, né? Atuando em outras companhias, eu sou apaixonado por transformações, do ponto A para o ponto B. Né? Não me atrai ambientes mais de estabilidade. Né? Então eu gosto muito dessa transformação e o que me realiza é isso, né? Ver as empresas ou os trabalhos, ou os projetos que eu tive a oportunidade de desenvolver ou de trabalhar, alcançando patamares que, né, muito, muito legais. A gente tem um programa na Mills que um dia desses me perguntaram se era a minha maior realização, né? Essa é a sua maior realização? E eu respondi, não, ainda não, mas vai ser. Porque ele chama Transformar. Foi um programa que nasceu de uma ligação que um gestor me fez, que ele queria desafiar um trainee dele. Ele falou, olha, eu já desafiei meu trainee num tema de finanças, num tema de operações, num tema comercial, e agora eu quero dar um projeto de recursos humanos, de liderança de pessoas. Você tem alguma coisa aí engavetada, ou quer que ele pode integrar algum time seu para ajudar e tal? Eu falei, olha, tem uma ideia aqui, que é só uma ideia. E aí a Natália, que hoje é uma gerente nossa no Rio de Janeiro, era trainee, e eu lancei para ela um desafio do seguinte: nós temos uma carência de mão de obra de formação técnica no Brasil, né? E isso impacta muito a Mills, nossos mecânicos, a nossa dificuldade de atração e contratação de mão de obra é bastante importante para o negócio, e na época isso era inclusive uma dúvida, um risco nosso de crescimento. Como é que a gente sustenta o crescimento? E aí eu desafiei a Natália a nos apoiar com esse programa Transformar. Que é um programa que nós apoiamos a formação de jovens em escolas técnicas, que hoje já não é só mais em escolas técnicas, a gente também tem cursos profissionalizantes mais curtos. Jovens do entorno da Mills, jovens desconectados com a Mills em geral, que não têm oportunidade de estudar, não tiveram oportunidades de se formar de maneira qualificada. E então nós apoiamos eles com um curso em Senai, em escolas técnicas da região, e com uma ajuda de custo para o deslocamento. Em geral são jovens de vulnerabilidade social. E nós já estamos para 800 jovens formados nesse curso. A Natália já não está mais no programa, porque ela fez o projeto piloto e escolheu fazermos esse programa em cidades onde nós atuávamos com baixo IDH. Então nós começamos por 3 cidades, e depois esse programa hoje já está em mais de 40 localidades, e já é a nossa principal fonte de contratação para os programas de estágio. Vários jovens já passaram por ele na formação, alguns entraram na Mills, vários estão na Mills até hoje, e é um programa que hoje mobiliza a nossa rede de fornecedores para subsidiar e ampliar impacto. Então para cada aluno que um fornecedor adota, a gente adota outros 2. Então a gente está ampliando a rede de impacto e convidando os fornecedores a apoiar. Já temos parcerias com clientes, formando mão de obra nas regiões onde os clientes atuam. Então já é um programa que está ganhando um corpo, já tem um corpo muito grande. A gente precisou montar uma área para gerir o programa, para falar de evasão escolar, de coisas que não estão, em geral, na agenda vai reconhecendo outras questões companhia. Então, acho que ele é um exemplo assim, de transformação, um exemplo de acesso, um exemplo concreto de projeto de impacto relacionado ao negócio da organização. Porque a gente não faz isso só para o impacto, a gente faz isso porque
a gente também tem necessidade dessa mão de obra, também é importante para o nosso negócio. Então, como que a gente cria ferramentas, e eu sou apaixonado nisso, né? De fazer um RH, uma área de gestão de pessoas conectada com o negócio, porque acho que isso tem um valor relevante de transformação, não só nas companhias que eu atuei, nos lugares em que eu trabalho, mas para as pessoas. Mas não é o seu sonho, ainda não é porque não temos nenhum deles em posição de liderança, que eu tenho certeza que daqui eu tenho que respeitar o tempo. Não dá para chegar no campo e ir para arquibancada. A gente vai abrir vai comemorar junto com você no dia que chegar. Eu tenho certeza que nós vamos ter, assim como nós já temos hoje, algumas pessoas que passaram para o programa de estágio da companhia, que ocupam posições de liderança, ou pessoas que passaram para o programa de trainee, que ocupam posições de liderança na empresa, nós vamos certamente ter daqui a um tempo, vai levar um pouquinho mais de tempo, né? Porque o programa é novo e as pessoas começam muito no início da carreira mesmo, né? Eu tenho certeza que nós vamos ter liderança da Mills oriundas desse programa. Sabe o que me chama muita atenção, Kleber, depois de olhar o código-fonte? É que muito dessa iniciativa está lá. Nesse documento escrito em 93, como intenções, como olhar da empresa, né, pro mundo, assim. Contribuir. Eu acho que, claro, vocês como uma empresa do Sistema B, né, certificada, a gente tem uma crença muito forte de que muito da transformação que a gente quer ver no mundo está no mundo dos negócios, né? Como iniciativa do mercado privado mesmo. É muito em cima disso que a gente trabalha, né? E que se a gente quer desenvolver o mundo, tornar o mundo um lugar melhor, vamos começar nesse pequeno mundo que é a empresa, que é o meu departamento, né, que é comigo mesmo. E que quando a gente fala de mudar a empresa, mudar a cultura, a transformação ela começa nos indivíduos que estão dentro da organização, né? E claro, dá uma oportunidade como o programa Transformar isso, né? Isso. Como ele traz para as pessoas. E a empresa tem um papel muito relevante na formação das pessoas que estão nela, né? Na educação, de fato. Eu brinco que quando eu comecei a trabalhar, eu fui aprender a fechar a torneira quando eu escovava os dentes na empresa. Porque estávamos numa campanha e tal, e eu aprendi isso na empresa, né? Hoje, meus filhos já aprendem na escola, já estamos numa outra geração. Mas a empresa muita gente aprendeu na empresa para eles já saberem exatamente isso. Mas acho que as empresas têm um papel muito importante de formação educacional, de transformação da sociedade, de fato de protagonismo, de transformação em vários aspectos. E na área especificamente de recursos humanos, que é a minha formação, é a minha área principal de atuação, eu vejo muito que o papel nosso nessas áreas é de promover dignidade, é de apoiar o desenvolvimento das organizações e preservar direitos. Então, acho que a gente tem um papel muito importante como profissional de recursos humanos nessas três frentes, né? De promover dignidade, de melhorar a qualidade das relações, as qualidades do ambiente de trabalho, né? Ambientes não tóxicos, o desafio de como que a gente amplia condições favoráveis de trabalho, seja de remuneração, de benefícios, ou condições mesmo nas relações, né? Então tem esse ponto. Obviamente que a gente precisa apoiar as organizações para fazer isso, a gerar resultados, né? Precisa ter esse ciclo virtuoso que passa por um ciclo econômico positivo também. E de preservar direitos parece básico, mas a gente precisa reforçar isso porque na Mills a gente não tem muitos desses dilemas ou desses problemas em relação a compliance e ética, mas certamente é um papel nosso de ser embaixador de questões corretas. Ainda não estamos lá como sociedade, isso, né? Como exatamente. humanidade, muitas vezes. Então, ser porta-voz, embaixador, né? E fazer a transformação até onde a gente consegue estender os braços é fundamental. Né? Uma dica para outros HROs ou outros CEOs, outras pessoas que têm interesse, né, de aprender um pouco e estão com o desafio de fazer gestão de cultura, que dicas? Se for pensar nos nossos sentidos, é muito mais sobre ouvir e observar com os olhos do que falar. Né? Acho que especialmente para quem está iniciando um processo de revisão ou de entendimento da cultura, é preciso aguçar esses sentidos primeiro, né? Porque acho que especialmente as nossas
o nosso desejo como líder é de fazer e de tomar a frente das coisas, normalmente a gente vai mais para o falar, né? E acho que, voltando à minha primeira resposta para vocês sobre comunicação, para não ficar só ali, e aí a gente pode cometer erros importantes se a gente não ficar só no dizer e no falar. Os americanos chamam isso de walk the talk. Né? Então, acho que é preciso viver, observar, ouvir, interagir muito com as pessoas para você entender o que está acontecendo ali na cultura da organização, para depois começar o processo de comunicação, de fala, de maneira mais forte, e não o contrário. Maravilhoso. E pra gente fechando nosso episódio, a gente tem sempre essa ideia do Lumo Chama, de chamar alguém para conversar, mas também de que a gente acredita muito nessa chama que acende, né, a partir sempre de uma conversa de encontro. Eu quero ver de vocês, o que acendeu em vocês a partir dessa conversa? Em mim, sempre, quando eu falo da cultura da Mills, da nossa trajetória, sempre acende uma chama de esperança. Uma chama de que é possível, de que dá para equilibrar. Ali, eu estou olhando aqui, acho que talvez a câmera não pegue, tem pode pegar ali para mim. Esse gráfico aqui. Às vezes a gente acha que esse gráfico aqui não combina com o desenvolvimento humano, né? E é possível você ter crescimento econômico-financeiro equilibrado de um olhar sustentável, de um olhar humano. Então, eu sempre, quando falo não só da trajetória da Mills, mas vou relembrando algumas histórias, alguns cases nossos, sempre me acende a chama da esperança. Que lindo. Muito maravilhoso. Bom. E você, Silvia Helena Magalhães? Cara, muita coisa acendeu em mim. Eu acho que acendeu... Tem até a esperança, que você traz do esperançar mesmo, né? Então, Sim. Como é que a gente faz as coisas acontecerem? Então, que é possível, né? Que é possível a partir de um lindo sonho, né? Então, talvez de uma visão, né? De um pioneiro, né? Que escreveu a sua intenção e que foi cuidado e recebido, né? Possível. Então, de um sonho torna realidade. De organizações que são realmente ativas numa construção de algo muito melhor, do mundo muito melhor. Eu acho que a gente está aqui para isso. É o que a gente pode fazer nessa nossa jornada. Então, como é que a gente pode ser atuante? E tudo que a gente conversou, Kleber, acho que tem a ver com esse lado humano das organizações também. Então, acender o humano, como você estava falando no início, Ju. Humano é isso. Não é ficar parado, não é só sobre coisas boas. É a gente saber lidar com a diversidade, saber lidar, aprender com isso, saber que a gente não está sozinho. Você viveu tudo isso aqui nessa nossa conversa, então só tenho a agradecer. Aí dá vontade de ficar mais. Obrigado mesmo. Né? Quem sabe a gente marca um próximo. Sim, mas legal. Muito bonito. E você, Juliano? Em mim? O que acendeu em você? É muito interessante, eu fiquei muito com essa imagem do campo. Né? Do campo de futebol. E acho que um pouco desse movimento de fusões e aquisições, né, que vocês passaram, de que a gente é preciso respeitar um pouco o tempo das coisas. Né? Eu fiquei muito com isso. E isso que você trouxe agora da dica de ouvir mais do que falar, porque geralmente quando a gente quer emplacar uma mudança, conduzir uma mudança, o que a gente mais percebe assim nas organizações, que todos nós, quando a gente está pilotando a mudança, a gente acha que os outros não estão comprando, que estão sendo muito lentos nesse processo. A gente falava disso ontem também, né? E de que a gente quer que as coisas não estão respondendo, tem que responder Sim. mais rápido, tem que responder mais rápido. Sim. Mas se eu ouço que o outro está me trazendo, qual é a dificuldade, onde é que mora o desafio, qual é a resistência que está morando ali, qual é o medo que está acontecendo, a gente consegue manejar com isso e caminhar de uma maneira à frente e seguir e avançar, né? Que isso é humano também. Não é ficar parado, Sim. Não é a gente ficar dizendo que a gente se ama, que aqui eu brinco, né? Como se as organizações tivessem unicórnios felizes e saltitantes nos corredores, Sim. Porque não é isso. Né? Mas é de que a gente olhar e considerar como é que isso chega para as pessoas. E não tem a ver com agradar todo mundo o tempo inteiro, né? Exato. Mas sim de que essa postura mesmo de vamos conversar sobre isso? Vamos conversar sobre vocês virem para o campo? A gente está entendendo que é importante esse processo. Achei
inspirador. Obrigado, Kleber. Obrigado. E cada vez mais importante isso, né? Porque eu acho que, em geral, as nossas relações com o trabalho têm mudado muito. E nós, em geral, eu tenho observado um nível de questionamento, não só dos jovens, mas de todos, um nível de questionamento elevado em relação às suas organizações. Isso acontece na Mills, eu converso com outros pares meus de mercado, a gente tem visto isso, o nível de crítica que as pessoas possuem nas organizações está cada vez maior, e eu não fujo disso. Por mim, tá tudo ótimo, tá? Temos que ser críticos em tudo mesmo. E acho que para nós que lideramos uma companhia em 60 endereços, é muito complicado você chegar de maneira harmoniosa em todos eles, mas estar disposto a isso, ou com a intenção é muito importante. Mas, acima de tudo, respeitar e ouvir essas críticas, esses questionamentos, porque se você se você menosprezá-los, você não vai evoluir. E como diz uma frase que diz ser atribuída a Darwin, que não é a espécie mais resistente que sobrevive às mudanças, é aquela que melhor se adapta. Sim. E se o mundo está mudando de trabalho, é um convite para todas as organizações mudarem a forma que estão lidando também. Outra organização que a gente tem trabalhado, né, em RH, e essa pauta é muito ativa, né, assim, como é que vocês podem ser, né, ativos nesse repensar desse ambiente, né, pensando nos mais novos e pensando nos mais longevos, né? Não tem resposta, né, claro. Não tem resposta, tem um pouco das pessoas buscarem sempre um lugar ideal que não existe, né? Ou estarem sempre em conflito, em desconforto com aquele ambiente, e aí depois de 2, 3 ambientes perceber que, peraí, não existe isso que eu estou idealizando e tal, mesmo para quem busca empreender, né, também passa por esses dilemas, né? Eu vejo muitos jovens hoje buscando esse caminho. Antipatizando com o CLT. Isso, exatamente. Então, como eu acredito nas relações, eu acredito no desenvolvimento humano, eu entendo que as empresas têm um papel importante nisso, eu acredito muito que ouvir e acolher isso e atuar para transformar essa realidade é um papel importante que a gente precisa em qualquer área ou nível de liderança que a gente exerça nas organizações. Porque a gente está passando por isso no mundo como um todo, né? Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês pelo convite, o espaço. Espero gerar reflexões, inspirações e contribuições aí. Acessem os canais da Mills para acessar o código-fonte, ou aqui os canais da Lumo também, que a gente vai compartilhar com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada, amiga. Obrigada, Ju. Obrigado, Silvia. Uma delícia. Muito bom estar aqui. Mais uma vez contigo também. Obrigada. A conversa com o Kleber termina por aqui, mas com vocês não. Né? A gente quer muito continuar esse papo com todo mundo que está assistindo ou ouvindo esse podcast, os nossos canais e plataformas. Então traga aí suas dúvidas, perguntas, questionamentos, pontos de vista, discordâncias, concordâncias. A gente quer enriquecer sempre essa conversa com toda a comunidade aqui que nos acompanha e se interessa por esses temas. A gente se vê no próximo episódio.